Hoje, os agrotóxicos, por exemplo, eles mobilizam, né, Para você ligado na JF TV Câmara, daqui a pouco você vai acompanhar a primeira reunião ordinária do mês de julho. Mas antes nós vamos conversar com o vereador Wagner de Oliveira, do PSC. Wagner, bom dia. Recentemente você teve um pedido aí feito por uma empresa da cidade para ajudar aí um time de várzea lá do bairro Dias Tavares. Explica para a gente que pedido foi esse, como é que você pode ajudar? Bom dia a todos, né? Nós apresentamos um requerimento aqui pela casa, junto à MRS, e fomos contemplados com um contêiner. Esse contêiner ele vai servir de apoio para a comunidade de Tavares, onde nós pretendemos, desse contêiner, construir um vestiário para estar aí apoiando o esporte amador. Então a gente aproveita esse espaço, esse momento, para agradecer. Às vezes é uma coisa simples, mas que a gente sabe que para uma comunidade que não tem apoio nenhum, e nós vemos, às vezes, os jovens trocar de roupa, né, no meio do mato ou entre algumas taquaras lá, igual eles colocaram lá, eu acredito que venha somar muito para esse apoio ao nosso esporte amador da cidade. Qual que é a importância de uma estrutura dessa para a localidade e para ajudar a incentivar a prática do esporte lá? Olha, a importância disso lá, porque o que acontece? Lá não tem, hoje em dia, né, um espaço que eles possam fazer essa troca da roupa. E eles, tendo esse local que será transformado num vestiário, a gente pretende adaptar ele tanto vestiário para a comunidade local, também para o visitante, também para os hábitos, e ainda ter condições de fazer também uma lanchonetezinha nele lá. Então, assim, ele tem 12 metros de comprimento, a gente acredita que vai dar um espaço suficiente para fazer um vestiário e que daqui a pouco nós possamos utilizar esse mesmo modelo, não só para levar para vestiário em outras localidades, quem sabe está utilizando esses contêineres até para poder fazer um ponto de atendimento para as UBS, igual lá mesmo em Dias Tavares. É uma comunidade que a gente sabe que não tem UBS lá, o espaço é uma casa alugada que é pequena, não atende, e quem sabe a gente pode estar trabalhando e ampliando isso aí também, não só para vestiário, mas também para estar utilizando como uma UBS. Tá certo, Wagner, muito obrigado. Você fica então agora com a primeira reunião ordinária do mês de julho. JF TV Câmara, Juiz de Fora, se encontra por aqui. Nós gostaríamos de convidar os senhores vereadores que se encontram em seus gabinetes e na antessala para virem a plenário para darmos início à primeira reunião ordinária do 7º período. Solicitamos nosso amigo vereador Pardal para fazer a chamada dos vereadores e vereadoras. Muito bom dia, vereador presidente Rodrigo Matos, senhores vereadores, vereadoras, público presente, servidores da casa e também as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara e Rádio Câmara. Um ótimo dia a todos. Vamos então, senhor presidente, fazer a chamada dos senhores vereadores. Vereador doutor Adriano Miranda, vereadora Ana do Padre Frederico, vereador pastor André Mariano, vereador doutor Antônio Aguiar, vereador Cido Reis, vereador Sargento Melo Casal, Presente, excelência. vereador Charles Evangelista. É guerra? Vamos lá. Vereador Wagner de Oliveira. Presente, excelência. Vereador João Coteca. Presente. Vereador Kennedy Ribeiro. Vereador doutor Fiorilo. Presente. Vereador engenheiro José Márcio Garotinho. Presente, excelência. Vereador líder do governo, Júlio Obama Júnior. Presente, excelência. Vereador Pardal, presente. Vereador Marlon Siqueira. Presente. Vereador Betão. Presente. Vereador presidente Rodrigo Matos. Presente. Vereadora doutora delegada Sheila. Presente. E vereador Wanderson Castelar. Acoro regimental, senhor presidente.
Havendo número legal, em nome do povo de Juiz de Fora, suplicando a proteção de Deus, dou por abertos os trabalhos da primeira reunião ordinária do 7º período. Solicitamos ao vereador Pardal a leitura das correspondências. Então vamos aqui, senhor presidente, apresentar para os senhores vereadores a mensagem de número 4327. Submeto à apreciação dessa Igreja Casa Legislativa o projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2019 e da outras providências. Lida a correspondência, senhor presidente. Gostaríamos de pedir ao vereador Pardal a leitura dos requerimentos. Requerimento, senhor presidente, senhores vereadores, apresentado pelo vereador André Mariano. Solicitando serviço de capina e limpeza na rua Doutor Acácio Teixeira. Também do vereador André Mariano. O assunto é transporte escolar. Solicitando autorização para que os mesmos possam circular na faixa exclusiva de ônibus e táxis em nossa cidade. Ainda a título de requerimento, agora do vereador engenheiro Zé Márcio Garotinho, limpeza e capina na praça do bairro Monte Castelo. Também do vereador Zé Márcio Garotinho, revitalização da praça do bairro Monte Castelo. Ainda do vereador Zé Márcio Garotinho, estudo para a implantação de um redutor de velocidade na rua Oswaldo Mascarenhas, no bairro Monte Castelo. Também requerimento agora do vereador Carlos Alberto de Melo, vereador Sargento Melo Casal, solicitando para o bairro Nossa Senhora das Graças, recolocação da placa de ponto de ônibus na rua Aníbal Alves. Ainda a título de requerimento do vereador Sargento Melo Casal, também para o bairro Nossa Senhora das Graças, expressamente pela logradouro Rua Pitangui, colocação de placa de parada de ônibus. Agora, requerimento do vereador Marlon Siqueira Rodrigues Martins, vereador Marlon Siqueira, realizar a operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Calil Abraão Alac e da rua Creia Gervazon Alfred, no bairro Santa Clara. Também requerimentos agora do vereador Júlio Francisco de Oliveira, vereador Júlio Obama Júnior, solicitando o pedido de colocação de escória junto ao Ceresp, localizado atrás das unidades prisional, no bairro Linhares. Também do vereador Júlio Obama, construção de uma unidade básica de saúde para o bairro São Geraldo. Também do mesmo vereador Júlio Obama Júnior, construção de uma unidade básica de saúde para o bairro Parque das Águas. Também do mesmo vereador Júlio Obama Júnior, construção de uma unidade de saúde, básica de saúde, UBS, para o bairro Vitorino Braga. Também do mesmo vereador Júlio Obama Júnior, construção de uma unidade básica de saúde para o bairro Santa Terezinha. Também do vereador Júlio Obama Júnior, também construção de uma unidade básica de saúde para o bairro Caiçaras. Requerimento ainda do vereador Júlio Obama Júnior, construção de uma unidade básica de saúde para o bairro Mariano Procópio. Também do mesmo vereador Júlio Obama Júnior, recomposição do quadro de agentes comunitários de saúde. Agora, requerimento da vereadora doutora delegada Sheila Aparecida de Melo Oliveira, poda de árvore na rua Nestor Vasconcelos, no bairro Quintas da Avenida. Da mesma vereadora delegada Sheila, solicitando capina na rua Antônio Guimarães, no bairro Barbosa Laje. Ainda requerimento da vereadora delegada Sheila, capina no escadão de acesso à rua Tupi, à escola Sebastião Patrus de Souza. Também requerimento da vereadora delegada Sheila, capina na rua José Antônio Santos, bairro Barbosa Laje. Da mesma vereadora delegada Sheila, poda das árvores da rua Ouro Preto, no bairro Quintas da Avenida. Também da mesma vereadora delegada Sheila, operação tapa-buraco na rua Antônio Áureo de Aquino, no bairro Nova Germânia. Também da mesma vereadora delegada Sheila, requerimento,
Operação Tapa Buraco na rua Antônio Guimarães Peralva, no bairro Barbosa Laje, da mesma vereadora delegada Sheila. Tapa Buraco na rua João de Deus, no bairro Nova Germânia. Ainda requerimento da vereadora delegada Sheila. Operação Tapa Buraco na rua Joaquim Martins de Freitas, no bairro Nova Germânia, da mesma vereadora delegada Sheila. Operação Tapa Buraco na rua Tirbúcio Cravilho, no bairro Nova Germânia. Lidos os requerimentos, senhor presidente. Os requerimentos lidos estão em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito, vereador Pardal, leitura dos pedidos de informação. Senhor presidente e senhores vereadores, nós não temos para amanhã desta segunda-feira pedido de informação, senhor presidente. Não havendo pedidos de informação, solicito leitura das moções. Moção de aplausos apresentada pelo vereador doutor Adriano Miranda, a professora Eliana Lúcia Ferreira. Também a título de moção de aplausos, apresentada pelo vereador Marlon Siqueira, a Climena Cirino Moutinho. Lidas as moções, senhor presidente. As moções lidas estão em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovadas. Senhor presidente, nós não temos mais nenhuma proposição a ser lida na manhã desta segunda-feira, senhor presidente. Não havendo nenhuma proposição, passamos à fala dos vereadores na tribuna. Vereador inscrito, vereador Wanderson Castelar. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, funcionários da casa, ouvintes, telespectadores da Rádio e TV Câmara, cidadãos e cidadãs aqui presentes, eu vou tirar aqui essa blusa, porque, ei, vereador Betão, trouxe aqui debaixo da blusa a camisa da seleção brasileira, na verdade, a camisa estilizada, né? Isso, pode fotografar, Adriano. Oh. Obrigado. Por que eu estou fazendo questão de mostrar essa camiseta verde e amarela, famosa canarinho, né? Porque hoje nós temos daqui a pouquinho, né, um dos jogos, oitavas de finais, né? É um dos jogos, é o primeiro jogo do dia de hoje, às 11 horas, onde o Brasil vai enfrentar o México. E, naturalmente, o esporte sempre teve, de alguma forma, particularmente o futebol, muito associado à política no Brasil. Por mais que se evite tocar nesse tema, a associação é absoluta. Foi assim no passado e tem sido assim no presente, né? Eu me recordo que, ainda bastante menino, tinha 6 anos de idade, acompanhei a primeira Copa do Mundo, né? Que tenho lembrança, até porque a gente já tinha acesso assim à televisão do vizinho, televisão na casa da minha avó, onde eu assisti a final Brasil e Itália, e nós sabemos que aquela Copa foi bastante politizada, né? A participação brasileira foi bastante politizada. A começar pela interferência dos militares, tanto na escalação, na convocação de alguns atletas, alguns eu acho até que por mero capricho do Médici, que era o ditador, o general ditador, que gostava, por exemplo, do Dario, né? O jogador, o famoso peito de aço, jogador do Atlético Mineiro, naquela época, e ele praticamente impôs a convocação do Dario. Mas pior do que isso foi a destituição do João Saldanha, que era tido como um militante do Partido Comunista, de fato foi,
e que era o nosso treinador e que, de certa forma, pelas suas vinculações ideológicas, não tinha nada a ver com futebol, ele foi afastado e, no lugar dele, Zagallo foi o treinador daquela equipe. Me recordo de 78, equipe vitoriosa, por sinal, né? E havia muita gente da esquerda que dizia: nós não vamos torcer para esse time, porque o regime militar está se apropriando disso e, naturalmente, planeja estender a sua estada no governo, no poder, por conta de uma conquista tão importante quanto a Copa do Mundo, uma maneira de iludir a população, e, enfim. Mas também me recordo de ler vários depoimentos de militantes de esquerda que, mesmo na cadeia, que também tinham essa disposição de não torcer pelo Brasil, depois, com o desenvolvimento da Copa, com a magia daquele time, que foi e é tida por todos como a maior seleção de todos os tempos, acabou se curvando o vereador Betão e torciam mesmo ali na prisão. Mesmo entre uma sessão e outra de tortura, acabaram torcendo para o Brasil. Em 78, nós nos lembramos, havia também uma ditadura, vereadora Sheila, na Argentina. E consta que o regime militar, já naquela época, com algum tipo de articulação com a FIFA e com a seleção de outros países, notadamente com a seleção do Peru, teve uma certa ajuda para conquistar o campeonato mundial e assim aconteceu. Depois, inclusive, de contar com uma ajuda do Peru, né? Uma goleada de 7-0, que era o placar que a Argentina necessitava para passar de fase. Enfim, em 2014, mais recentemente, no Brasil, a Copa foi antecedida, senhores e senhoras se lembram disso, por uma série de manifestações infradas pela direita brasileira, que questionava o financiamento pela reforma, modernização dos estádios brasileiros, uma série de questionamentos que seriam normais se não fossem, como eu disse, infrados daquela maneira, que fizeram milhares de pessoas saírem às ruas para protestar e azedar o clima favorável à nossa própria seleção, e é o clima que sempre foi amistoso entre os torcedores, né? Nós esquecíamos as nossas diferenças na Copa do Mundo, todos nós nos vestimos de verde e amarelo para, digamos assim, celebrar o amor pelo futebol e pela nossa seleção. A partir de 2014, isso houve uma mudança, né? Muitos de nós, da esquerda, passamos a, de alguma forma, rejeitar, sobretudo, o verde e amarelo, porque foi fartamente utilizada na campanha pelo impeachment da presidenta Dilma. E hoje nós sabemos, eu acho que não há dúvidas nem para aqueles que estavam entre os paneleiros, aqueles que iam às ruas de verde e amarelo, que se tratava de um golpe, né? Mesmo os que ainda não admitem, sabem no seu íntimo que o verde e amarelo foi usado como uma espécie de símbolo daquele movimento, um movimento golpista, que levou o Brasil ao caos em que se encontra, do ponto de vista econômico, social e político, não é? E que, como eu vinha dizendo, Excelência, usou os símbolos nacionais para galvanizar, para juntar aquele público todo e produzir os efeitos que nós sabemos, né? Mas eu me recuso, eu já disse isso daqui outras tantas vezes, me recuso a entregar os símbolos nacionais para a direita brasileira. E acho que é um erro que a esquerda faz quando rejeita os símbolos nacionais porque eles ficaram identificados ou foram apropriados pela direita.
Nós não devemos fazer isso. Não vejo sentido, por exemplo, em não cultuar Tiradentes, que foi e que é o nosso maior herói, que era um homem do povo, que lutou pela independência e pela igualdade no Brasil. Eu não sei por que a esquerda abandonou Tiradentes, sendo ele o herói popular que é. Nosso único herói, de fato, no sentido da luta direta pelo poder e pela transformação do poder no Brasil, à época em que éramos uma colônia de Portugal. É lógico, nós temos Zumbi, que é uma lenda até hoje muito mal reconhecida a sua importância no cenário histórico brasileiro, mas não tenhamos dúvidas de que Tiradentes ocupa o lugar mais alto nesse panteão, né? E eu me recuso a deixar que esses símbolos da luta popular no Brasil sejam apropriados pela direita. É por isso que mandei fazer meu mandato, nós juntamos, fizemos uma vaquinha e mandamos fazer algumas dezenas dessas camisetas, e estamos repassando, né, pelo valor módico, pelo custo da produção, para os nossos militantes, né? E, ao dizer isso, e é curioso, né, porque hoje nós vamos enfrentar o México, que passou por uma eleição nesse final de semana e, digamos assim, o Lula mexicano saiu vitorioso. Ou seja, o México já está sob um novo signo político ideológico. López Obrador, que já havia tentado antes, outras vezes, uma trajetória muito parecida com a do Lula, sagrou-se vitorioso nas eleições, já indicando um outro rumo para a América Latina. Isso é que é importante notar, né? É uma pena que hoje a gente tenha que enfrentar o México e derrotar o México, dando assim um dissabor ao povo mexicano, que ontem deu um sinal para toda a América Latina. Mas faço isso com absoluta tranquilidade, essa torcida pelo Brasil, porque eu acho que nós devemos separar, na medida do possível, o futebol da política, né? Nós devemos nos irmanar, o povo brasileiro, estou finalizando, Excelência, a essa grande paixão. Não há razões para a esquerda, mais uma vez, deixar os símbolos nacionais na mão da direita, né? Nós estamos numa luta agora de vida ou morte pela libertação de Lula, que é o nosso Tiradentes dos tempos modernos, e o direito que ele tem de ser candidato em outubro e, se for da vontade do povo, governar e liderar novamente o país para o bem-estar da sua população, da nossa população, de nós próprios, né? Então, era esse o recado que eu gostaria de deixar nessa manhã de segunda-feira, um recado de torcedor, de um amante pelo futebol e também um patriota que vê a necessidade de nós nos unirmos nesse momento, em outubro, para derrotarmos as forças do atraso, as forças entreguistas e fazermos com que o Brasil caminhe como a nossa seleção deve caminhar para uma nova fase a partir de hoje. Muito obrigado. Viva o Brasil. A vitória, sempre. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Pardal, depois com a palavra, vereador Betão. Primeiro, cumprimentar o vereador Castelar, porque buscou aí nos anais do tempo da história, né, algumas situações que já ocorreram aqui no nosso país. Quando ele fala lá que o México agora está também seguindo para o lado da esquerda, vamos torcer, né, vereador Castelar, que não fique semelhante ao que está acontecendo no país, né, no nosso Brasil. Porque nós estamos vendo aí situações extremamente contrárias do que nós que estamos na política precisamos estar fazendo, né? Então, já que tem essa possibilidade lá, tomara que Deus ilumine lá e que seja diferente do que realmente, de fato, a esquerda trouxe aqui para o nosso país nesses últimos anos, infelizmente. Quero também continuar fazendo a sequência de análise de Vossa Excelência, ou seja, é preciso que esses senhores que estão no Supremo aí, ó, não continuem dando tal golpe que, segundo Vossa Excelência disse, já ocorreu, porque o que eles estão fazendo com a população do país, do nosso país, é um verdadeiro golpe. Ou seja, está infringindo aquilo que a lei estabelece como penalidades em cima daquilo que são práticas ilícitas que ocorrem, né? Então, assim, nós não podemos estar também caminhando isso. Salvo engano, parece que esse senhor
o ministro Gilmar Mendes, só nesses últimos dias soltou 19 pessoas, mandou arquivar vários projetos, aí, vários processos desses senhores. Então, assim, entendo que a população também deva estar sentindo um golpe em cima dela, porque se o direito de Estado, de defesa disso e daquela situação, também infringe aquilo que toda a população espera. Tem penalidade para ser cumprida? Não pode estar soltando, mandando arquivando, de Aécio, de não sei mais quem, mais várias outras pessoas. Então, assim, no íntimo do cidadão brasileiro, da população brasileira, isso também está sendo um baita de um golpe. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, vereador Castelar. Vereador, eu não vou romper aqui o clima de, digamos assim, de unidade que eu propus ali daquela tribuna. O senhor sabe perfeitamente que não foi a esquerda que levou o país para esse buraco no qual nos encontramos. Não foi, né? A gestão do ex-presidente Lula e da ex-presidenta Dilma, as gestões, né, foram coroadas de êxito, até que a direita desfechou um golpe e mudou o rumo do país. Como o golpe já vinha sendo desfechado há algum tempo, a Dilma, por exemplo, não conseguiu governar. Ela ficou 1 ano e meio lutando contra o Congresso Nacional, dominado pelo Cunha, né, que impedia a realização de qualquer tentativa de enfrentamento da crise internacional que, àquela altura, já havia, de alguma forma, também invadido o país. Vossa Excelência sabe disso. Volto a dizer, em nome da unidade do povo brasileiro, pelo menos no dia de hoje, e eu vou ficar por aí, não vou comprar toda essa briga que Vossa Excelência está propondo, o vereador Betão vai falar e certamente vai ter a oportunidade de manifestar um ponto de vista diferente daquele que Vossa Excelência acaba de manifestar aí da sua bancada. Pela ordem. Só para registrar a presença. Registrado pela ordem, doutor Antônio Aguiar. Registrando a minha presença. Registrada a presença. Pela ordem, vereadora Ana. Também registrando a presença e justificando minha ausência na reunião de sexta-feira, a Comissão de Combate a Antidrogas, nós estávamos no evento, então foi no mesmo horário registrando aí a minha ausência. Pela ordem. Pela ordem, vereador Melo. A gente tenta ficar sentado, mas é muito complicado. A gente verificou que a Copa do Mundo nos trouxe muita tristeza em 2014, né? O que foi prometido à população brasileira foi a infraestrutura, né? Para a gente receber todos os participantes da Copa. E a gente verifica que hoje nós estamos pagando a conta. Então, toda essa... às vezes as pessoas não querem ouvir a verdade, mas isso é verdade, não é isso? Olha quantas construções pararam no meio do caminho e ficaram. Isso é ruim, né? Eu ainda não citei quem fez isso, não. Já tá ardendo nos ouvidos das pessoas. Mas a questão é bem simples, gente. O povo está desacreditado da Copa do Mundo porque nós, brasileiros, sofremos aqui atualmente pelo rombo que foi feito nesse país, utilizando-se da Copa, não é isso? Houve até corrupção para a Copa vir para o Brasil. E todo mundo agora está em silêncio. É maravilhoso isso, né? Vamos pagar as contas aí, ué. Vamos lá, povo brasileiro, vamos trabalhar e vamos pagar a conta. Com a palavra, vereador Pela ordem, Betão. senhor presidente. Pela ordem, vereador Júlio. Senhor presidente, eu quero aqui cumprimentar e agradecer os vereadores Marlon Siqueira, vereadora Ana Rossignoli, vereador Betão, vereador Zé Márcio Garotinho e vereador Cido, pela compreensão de que nós estamos com um estudo em andamento da Fundação Getúlio Vargas e estava marcado uma audiência pública para quarta-feira agora e, exatamente por causa desse estudo, nós vamos, aqui em comum acordo com os vereadores, adiar, não cancelar essa audiência pública para que a gente possa conversar. E assumo um compromisso com os vereadores de trazer a secretária de administração aqui para que a gente possa conversar um pouco mais sobre esse assunto. E aproveitar também, senhor presidente, para poder fazer um cumprimento especial aos servidores do HPS. Minha sogra ontem precisou dos serviços do HPS, inclusive ela está lá agora no CTI, muito bem atendida, muito bem, vamos dizer assim, consolidada a chegada dela lá. Então, cumprimentar esses servidores, cumprimentar os médicos que estão cumprindo com o seu plantão no HPS. Com a palavra, vereador Betão.
Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, trabalhadores da Câmara, telespectadores da TV Câmara. Hoje, excepcionalmente, numa segunda-feira, 8h37 da manhã, nós estamos fazendo essa sessão para poder, inclusive, o pessoal ser liberado para assistir ao jogo. E numa segunda-feira, às 8h37 da manhã, eu escuto aqui uma nova tese sobre a apatia da população brasileira com relação à Copa do Mundo, que está pagando o preço da Copa anterior por causa da corrupção, que aquilo foi um trambolho. Eu nunca ouvi tanta bobagem na minha vida. Vamos assumir a coisa como ela é, meus amigos. O país entrou no buraco após o golpe. Entrou no buraco após o golpe. E está indo cada vez mais para o buraco, porque estão entregando as riquezas nacionais. Estão fazendo reformas trabalhistas e tentando fazer reforma previdenciária que vai arrebentar com a população brasileira. É por isso que o vereador Castelar, inclusive, vestiu a camisa aqui do Lula 13, porque a população sabe, vereador, que mesmo ele estando preso injustamente, ele está explodindo de voto. A cada dia preso, ele tem mais voto. A senadora, a ex-presidente Dilma, está explodindo de voto em Minas Gerais, depois que anunciou, inclusive, a sua pré-candidatura ao Senado. O povo não é burro, não. Então não adianta ficar inventando tese atrás de tese, falando que foi a esquerda que colocou o Brasil no buraco. 13, 14 anos de poder, nós alcançamos os melhores índices em todos os setores. E a elite nunca quis isso, porque ela perde dinheiro. Ela perde dinheiro. Ela não pode ver o dinheiro sendo aplicado em políticas sociais, ela quer que o dinheiro seja aplicado para pagar os juros para ela, que está lá, na sua maior parte, assistindo o jogo lá na Rússia. Aquela torcida branca, que não expressa a população brasileira. Mas eu não vim aqui para falar sobre esse assunto. O pessoal puxou numa segunda-feira, às 8h37 da manhã, vereadora. A gente tem que acabar dando os pitacos, né? Mas eu vim falar aqui sobre uma reportagem que saiu no jornal Tribuna de Minas sobre a questão dos ônibus, das melhorias que estavam previstas para serem cumpridas, vai fechar agora, depois de 2 anos daquela licitação, que tanto se falava em licitação aqui, vereador Castelar, nessa cidade, e uma série de medidas não foram cumpridas até hoje pelas empresas. E há uma série de reclamações. Então, a reportagem apurou aqui que o sistema está rodando com 28 ônibus a menos nas linhas. Lembra o vereador Cido novamente a questão, o problema lá de Torreões, e de outros distritos, que a partir do horário de pico, eles chegam a acusar que mais de 100 pessoas andam dentro do mesmo ônibus. É aquele fato que eu citei, que tem um pessoal que fica sentado, grudado lá no para-brisa do carro para poder vir para a cidade. Então, carro sem estofado, todo quebrado, pneus recalchutados sendo utilizados, sendo que é previsto uma parcela de pneu recalchutado e outros são pneus novos. Então, problemas com Wi-Fi dentro do ônibus que não funcionam. Então, isso é relatado todo dia e foi feita aqui uma reportagem que saiu lá no jornal de ontem, que eu faço questão de estar mostrando e chamar a atenção dos vereadores também para que possam ler essa reportagem aqui e a gente poder ajudar a tomar algum tipo de medida. E, assim como, para finalizar, senhor presidente, sem precisar, talvez, usar o tempo regimental, como o vereador Castelar lembrou da importante eleição que ocorreu ontem no México, com López Obrador ganhando essa eleição. É um país fronteiriço com os Estados Unidos, é um candidato que enfrenta, de certa forma, as medidas que Trump, aquele nazista, realiza sobre a população mundial, e especialmente a do México, inclusive agora com essa situação de crianças presas em jaulas separadas dos pais, dos imigrantes. E López Obrador, que foi prefeito da cidade do México, uma das maiores cidades do mundo, ao vencer, pode adotar uma política de enfrentamento e, com certeza, pode ajudar também a América Latina a sair desse processo de domínio do imperialismo americano. Então, senhor presidente, encerrando dentro do prazo previsto, agradeço, obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, delegada Sheila.
Em relação ao que o vereador Betão falou sobre o transporte público, eu acho que não tem um dia sequer de sessão que algum vereador não se levante aqui, ou na tribuna, ou no Pela Ordem, ou tenha algum requerimento relacionado às falhas no transporte público de Juiz de Fora. O problema é muito sério mesmo. Eu tenho rodado os bairros da cidade. Inclusive, no sábado, eu estive no Vale dos Lírios, né, conhecido como Morro do Sabão, junto com o vereador Charles Evangelista, e lá o problema assim, é seríssimo com relação ao transporte público, e a resposta é sempre a mesma: não tem carro. Mas como assim? E a licitação que teve? Eu acho que o problema está tão ruim, tão sério, que mereceria, inclusive, uma CPI. Eu sei que essa casa não tem, né, assim, historicamente, o hábito desse tipo de investigação, mas eu acho que mereceria, inclusive, a instalação de uma CPI do transporte público aqui em Juiz de Fora. Eu só não o faço porque, salvo engano, eu nem poderia, por eu ser pré-candidato, só para concluir, a deputado estadual, e tem um período aí que nós não podemos, né, fazer determinados assuntos. Eu vou até pesquisar isso. Ou então poderia soar como oportunismo, mas fica a dica aí para outros colegas que não são pré-candidatos, para estarem encabeçando um trabalho desse, que é um trabalho importante. A maioria da população utiliza transporte público e não pode permanecer da forma que está. Pela ordem, vereador Wagner. Senhor presidente, quero parabenizar o vereador Betão aí trazer esse tema. Eu tenho, não vou falar cobrado, nós temos alertado e cobrado sempre essa questão, o transporte lá da região Nordeste, implantação do micro-ônibus. Então, houve realmente vários compromissos que foram colocados. A tribuna mesmo, há 2 anos atrás, deixou isso bem claro, aqueles compromissos que assumiram, e até agora a gente não está vendo esse resultado. Infelizmente, eu quero também fazer coro aqui junto com a vereadora Sheila, dessa deficiência que está no transporte aí com relação a essas implantações. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Pardal. Senhor presidente, esse tema realmente chamou a atenção. Eu também acompanhei na íntegra todo o relato com relação a esse consórcio que entrou aqui na cidade a partir de 2016, e a gente vê isso com muita tristeza realmente, de fato, né? Porque tem vários compromissos assumidos ali no edital e não faz cumprir. Consequentemente, esse não cumprimento tem trazido aí para a população, para o usuário do transporte coletivo, um problema muito grande. Mas quero também, senhor presidente, associar também o problema do táxi, porque desde 2014 foi retirada essa mensagem. E o serviço do táxi na nossa cidade, que é um serviço legítimo, né, está sem lei até hoje. Ou seja, foi retirado. O prefeito Antônio Almas muito bem atendeu o segmento dos trabalhadores do serviço de táxi na nossa cidade. Passou lá com o secretário Tortorielli e outros secretários também. E a expectativa é que possa estar vindo isso, senhor presidente, porque, conforme Vossa Excelência sabe, isso tem trazido para os trabalhadores do serviço de táxi na nossa cidade um problema gigantesco, proporcional talvez ao do transporte coletivo, porque também, de forma legal, hoje na nossa cidade, o aplicativo está podendo ser aplicado aqui no nosso município, só que de forma totalmente desproporcional. Ou seja, vereador Sargento Melo colocou uma carga terrível em cima dos taxistas, com tantos compromissos, biometria, câmera, enfim, outros acessórios necessários. Em contrapartida, o outro tem trabalhado aqui de forma totalmente livre, sem qualquer tipo de cobrança por parte do Executivo. Então, vamos também na expectativa que essa lei possa chegar aqui nessa casa, possa dar direito aos trabalhadores do serviço de táxi na nossa cidade, em contrapartida também cobrar um pouco mais sobre a situação desse aplicativo. Obrigado pela exceção aí, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, sargento Melo. Eu separei essa matéria que o professor Betão trouxe à casa, eu ia até falar amanhã, porque hoje eu realmente achei que nós iríamos seguir rapidamente devido aos funcionários da casa terem o direito deles de assistir a seleção. Mas eu já iniciei, tem uns 45 dias, uma pesquisa junto a algumas lideranças de bairro aí sobre a situação do transporte público de Juiz de Fora. O garotinho hoje já vamos marcar uma reunião, né, da Comissão de Urbanismo. Estou aguardando esse retorno de alguns bairros, né, de cabeça agora. Vão entregar em agosto essa pesquisa sobre horários, cumprimento de horários, a satisfação junto ao transporte público. Resolvi fazer isso para fazer uma
uma coisa mais sem instrumentos, né, de pessoas que não tenham nada a ver com o transporte, mas sim da própria população, das pessoas que moram nesses bairros que estão com essa dificuldade de transporte. E chegando essa pesquisa, nós faremos também uma nova reunião, né, garotinho, para traçarmos metas aí a respeito do transporte por Juiz de Fora. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Zé Márcio. Parabenizar o repórter da Tribuna de Minas, Eduardo Valente, pela matéria de ontem. Vem sempre pautando questões do dia a dia da cidade de forma muito bem. A vereadora delegada Sheila colocou muito bem. Não há um dia que não há aqui uma demanda de, no mínimo, 1, 2, 3 vereadores quanto ao transporte público. A Comissão de Urbanismo amanhã está reunindo para debater sobre esse tema e tem também esse trabalho que o mandato vereador Melo está fazendo. Obrigado. Então, pela ordem, vereador Charles. Senhor presidente, fazer coro aqui também as palavras do vereador Pardal e além, vereador Pardal, cobrar novamente o prefeito também a regulamentação do Uber, né? Já disse aqui outras vezes, está infestado aí de carros para tudo enquanto é lado, pessoas vindo do Rio de Janeiro trabalhar aqui, na verdade sai de outra cidade do Rio de Janeiro, trabalha e vai embora, né? Ou seja, não deixa que os motoristas de aplicativo ganhem dinheiro, nem os taxistas, né? Então a gente tem que resguardar essas pessoas aqui das nossas cidades também. E regulamentando o Uber, com toda certeza vai estar beneficiando o táxi também para colocar uma ordem aí, na verdade, nessa bagunça que virou. Então nós temos a consciência, precisamos do serviço de táxi, né, para que essas pessoas possam aí sustentar suas famílias e tudo, mas também não temos como ir contra a tecnologia, que também já é fato aqui na cidade. Muito obrigado. Senhor presidente. Pela ordem, vereador Pardal. Pela segunda e última vez, também cumprimentar o vereador Charles, porque realmente nós já sabemos que aqui a cidade tem enfrentado um problema também, não sei se é um problema ou solução, mas tem que ter uma regulamentação. Nós não podemos, por força de edital, termos aqui 650 táxis devidamente legítimos e, salvo engano, parece que ultrapassa 2.000 aplicativos aqui na nossa cidade, vereador Charles. Então, assim, há um disparate, um confronto de posicionamento dos trabalhadores, seja dos dois setores, que traz um prejuízo gigantesco para o serviço de táxi. Mas é fundamental que nós busquemos a regulamentação do Uber, do aplicativo. Mas ainda o serviço do táxi ainda está sem a lei. Ou seja, você não pode estar cobrando do outro setor, do outro segmento, se o próprio que é legítimo o transporte coletivo no serviço da cidade de Juiz de Fora é do táxi, não tendo a lei ainda. Então, volto a pedir que o prefeito, com toda a competência, a capacidade e a atenção que foi dada lá pelo segmento do serviço de táxi, possa, junto com o secretário e outros setores da prefeitura, fazer com que essa lei chegue aqui, porque você não pode estar cobrando do outro que não está legalizado ainda, se o próprio que é legal, legítimo, reconhecido pela população, ainda também não tem a sua legislação. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, vereador Castelar. Essa questão relativa ao transporte coletivo, eu que não sou da Comissão de Urbanismo, fico muito à vontade de falar sobre o tema, porque debati longamente e acompanhei todo o processo do início ao fim, inclusive fazendo questionamentos ao Tribunal de Contas do Estado sobre o edital, sobre, enfim, todo o processo que nós vimos com alegria, por um lado, porque estava se cumprindo uma exigência legal e também eu diria, uma vontade da população de ver regularizada a situação que envolvia o transporte coletivo, o contrato com as empresas, etc., etc. Principalmente no que tange às suas obrigações. Mas o tempo todo nós dizíamos que aquelas obrigações tinham tudo para não serem cumpridas, pelo menos da forma como foram colocadas. É um tema bastante amplo, eu espero que a comissão traga para casa a possibilidade de nós debatermos, até porque nós não podemos ficar... Muito barulho, excelência. Os vereadores não... Mas concluir. O líder do governo, por exemplo, fala o tempo todo, quando eu uso a palavra... Ele se associou agora ao vereador Charles, eles ficam falando. Vereador Júlio, por favor, só para a gente dar 20 segundos, vereador, concluir. Não, posso pedir pela ordem de novo, excelência? 30 segundos para concluir. Não, 30, pode 1 minuto, vai lá, vereador. E a gente dizia que, muito provavelmente, aquelas obrigações iam ser cumpridas, seja porque eram, algumas delas, um tanto quanto desmedidas, né?
outras tinham um caráter um tanto quanto populistas, né? Não vou me ater a nenhum das questões que estou dizendo, né? Nós vamos ter a oportunidade, espero, de discutir. E algumas outras, porque nós sabemos a leniência que o poder público tem com as empresas de transporte coletivo em nossa cidade, historicamente, né? Já terminou meu tempo, Excelência? Posso pedir outro pela ordem? Ah, sim, perfeito. Pela ordem, vereador Júlio. Senhor presidente, apenas para poder justificar, o vereador Castelar, às vezes ele fala como se todas as vezes que ele levantasse, de fato, eu fizesse de forma proposital para que ninguém pudesse prestar atenção na fala dele. Vereador, Excelência sabe o quanto eu lhe respeito. E todas as vezes que eu levanto do meu lugar, eu não levanto para poder falar de outro assunto, a não ser assuntos do nosso interesse mesmo, assunto do meu trabalho aqui como líder do governo. Tá? Então, Vossa Excelência, não fique aborrecido comigo quando eu me levanto para poder conversar com os outros vereadores. Tá bom? Eu estou atento ao assunto que Vossa Excelência está falando. Nosso presidente da Comissão de Urbanismo já me falou sobre o protagonismo que a nossa comissão, do qual eu faço parte, vai passar a ter nesse assunto. Então, eu acredito que todos nós estamos aqui para poder trabalhar. Pela última vez, vereador Castelar. Pois é, mas é por isso que eu fico rogando alguma atmosfera de trabalho, Excelência, porque com falatório é impossível trabalhar, é impossível se concentrar na própria fala, né? Eu sou daqueles que fico aqui na minha bancada, quase nunca aceito, digamos assim, iniciar uma conversa com quem quer que seja, em função da atenção que eu acho que eu devo ter e do respeito que eu devo ter para com os meus colegas, né? Enfim, não é pessoal, mas já cobrei várias vezes aqui ordem no plenário, mesmo sem ser membro da mesa, para que a gente possa... Agora, o vereador Melo, que está... Excelência, eu vou... Peraí. Ele não tem... É policial, militar, ele é absolutamente insubordinado, ele tenta mandar nos outros. Excelência... Vamos concluir a fala. Se não botar ordem nesse sargento, é impossível essa tropa chegar a um bom termo. Só para concluir, vereador. Vossa Excelência é o comandante, pode mandar ele ficar quieto. Pode tirar o microfone dele, porque ele acha que está no quartel ainda. Castelar, já acabou o tempo, Vossa Excelência. Aí, e traz gente para ficar gritando aqui, Excelência. Estamos encerrando a presença. Traz gente para ficar gritando. Vereador Castelar, já acabou o tempo, Vossa Excelência. O vereador. Já acabou, Vossa Excelência. Nós vamos verificar. Só tem que dizer para eles que eu sou também patrão deles. Vereador Castelar, por favor. Já encerrou o tempo de Vossa Excelência. Tudo por culpa desse anti-vereador. Ele acha vereador, que nós devemos... eu tenho que cumprir o tempo, Vossa Excelência. Eu sei, vereador Castelar, eu tenho que cumprir. Mas já estou sendo desafiado, meu tempo. Já acabou o tempo de Vossa Excelência, vereador Castelar. Você já falou 3 vezes pela ordem. Eu tenho que manter a ordem da discussão, vereador. Desculpa. Pela ordem, vereador Sargento Melo. Eu não entendo esse vereador. Não entendo ele. Ele nos trata aqui como se ele respeitasse todos nós de verdade. Todos nós que sabemos que ele não respeita ninguém aqui nessa casa. Respeita ninguém. Quando ele não chega, ele chega atrasado. Não é isso? E aí quer pagar lição de moral para todos nós aqui. Eu não estou aí para isso, não. Hein? Estou aqui para ser respeitado. Quando ele fala da nossa pessoa aqui, parece que todos nós estamos conversando igual um doido aqui para atrapalhá-lo. E, na verdade, não é isso. Na verdade, não é isso. Se alguém precisa ter respeito aqui, ele tem que ter respeito por nós. Entendeu? Fica parecendo que só ele aqui presta atenção em tudo. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Ele tem que nos respeitar também. Nós estamos encerrando a presidente. Pela ordem, Excelência. Pela ordem, Excelência.